Meus irmãos, o tema é muito interessante. Primeiro, eu gostaria de colocar para vocês a motivação. No ano passado, 2014, no ano retrasado, a Organização Mundial de Saúde fez um relatório completo, computando o número de suicídios atualmente existente no mundo. Esse relatório, ele não é completo. Por quê? Porque muitos países não fornecem esses dados. Por outro lado, muitas famílias onde existe o suicídio têm vergonha e não registram o suicídio. Então, os números que nós apresentamos aqui são números abaixo dos números verdadeiros. O número de mortes por suicídio em 2012, porque o relatório foi sair em 2014, mas ele corresponde ao ano 2012. 800 mil pessoas. Se você imaginar, se você pegar 800 mil pessoas e dividir pelos 360 dias do ano, e dividir pelos minutos e segundos, você encontra que há um suicídio a cada 40 segundos. Os países emergentes correspondem a 75%. Se a gente fizer números absolutos, que representa o número de mortes pela população, o Brasil ocupa o 8º lugar com 12 mil casos. Isso é impressionante. Acontece que esses números, como eu falei, já pularam. Eu estou sabendo que em 2013 já ultrapassou 1 milhão de suicidas. Eu fiz a conta para 1 milhão. Com 1 milhão significa que morre, através do suicídio, a cada 30 segundos uma pessoa no mundo. Assim sendo, esse tema passa a ser de relevância fundamental, porque muitas vezes nós temos amigos, parentes, pessoas amigas e até às vezes familiares. E o suicida, ele dá sinais antes do acontecimento. Mas a minha palestra não é sobre suicídio. Essa palestra é uma outra palestra. Na verdade, o que eu quero conversar com vocês é sobre a história contada por Ivone Pereira Franco, uma das maiores médiuns do Brasil, nesse livro chamado Memórias de um Suicida. Eu vou ter que me apressar um pouco, porque eu vou ter que resumir 600 páginas em 1 hora. Ivone, ela é uma médium excepcional. Excepcional pelo volume, não volume em tamanho das obras dela, mas pela densidade de informação. Ela tinha uma vantagem muito grande, porque além de psicografar, ela se transportava. Por outro lado, nenhum outro médium brasileiro era mais adequado do que Ivone para escrever Memórias de um Suicida, porque Ivone suicidou-se 2 vezes. Ela, ao ser transportada psicografando, muitas vezes ela psicografava com uma facilidade incrível, porque ela conhecia o local que ela passou 2 vezes, os quais os irmãos suicidas passam por lá. Médium fantástica. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier dizia que Ivone é uma heroína, ele usava um termo que ele dizia, é uma heroína silenciosa. Para vocês terem uma ideia do livro
Memórias de um Suicida, André Luiz se refere a esse livro, dizendo que ele não é um livro comum, ele é um tratado espiritual. E foi mais além, dizendo que ele é o livro mais importante dos últimos 50 anos, quando André Luiz se pronunciou, e dos próximos 50 anos. Mas se você fizer uma relação qualquer dos 10 livros ou dos 5 livros espíritas mais importantes, eu acho que talvez Memórias de um Suicida goza desse preconceito. Muita gente, dessa consideração, muita gente, eu tenho visto falar, não lê o livro, porque acha o livro muito grande, muito pesado. Não tem problema, coloque ele nos seus, em cima de uma mesa, ou coloque ele em cima dos seus joelhos, ele não vai ter peso nenhum. E você pode ler devagar, mas o livro é fantástico. Como eu falei para vocês, eu não quero falar sobre eu não quero falar muito sobre suicídio, eu não tenho tempo, mas eu quero falar com o que se passa com um suicida ao suicidar-se. A nossa história começa, é uma história de amor, de ambição, é uma história de ódio, é uma história de fraqueza humana que leva ao suicídio. A nossa história começa no século XVI, na cidade de Toledo. Toledo é uma cidade que fica perto de Madrid, na Espanha, e nas cercanias de Toledo passa o rio Tejo, que se desloca até Portugal. Quando você está em Lisboa, você vê o Tejo passando. Daí aquela região ser chamada Alentejo, além do Tejo. Numa pequena casa mora nobres falidos que se tornaram agricultores. E esse jovem é o grande personagem da história. Ele desejava, ambicioso, inteligente, desejava naquela época crescer. E naquela época as duas profissões, eu estou me referindo ao século XVII, da ordem de 1620, as duas profissões mais altas desejadas por aqueles que ambicionavam cargos era civil e exército, ou entrar para a igreja, que naquela época era a Companhia de Jesus, onde reinava a Inquisição e reinava a força da igreja ponderante naquela época. Esse jovem se apaixona por uma jovem chamada Magda, aos 18 anos de idade, e se apaixona, e o que ele desejava de seguir as carreiras dele, ele abandona ao se apaixonar, e joga todo o amor dele em cima daquela jovem bonita, loura, os cabelos trançados descendo até a cintura, olhos azuis como o céu brilhante. Ele se apaixonou, era uma moça de uma beleza infinita, terna e bela. Acontece que o destino, por alguma razão, faz um jovem militar, que era seu primo à distância, passar por aquela cidade. O jovem era um jovem de Madrid, pertencia à alta cavalaria do exército madrileno e, ao mesmo tempo, pertencia a uma das famílias ricas de Madrid. Aquele jovem, belo, Magda, ao conhecê-lo, se apaixona por ele e vai embora com ele. Esse jovem, naquela época, desenvolveu, em primeiro lugar, a ambição já era natural dele. Mas ele desenvolve, em segundo lugar, o ódio. O ódio é tão perigoso quanto o amor. É o antônimo do amor. A mesma força que move o amor para o bem, o ódio move para o mal. Esse jovem desenvolveu o ódio por aquele casal, um ódio imenso. E a partir daí, ele não mais esquece isso. Acontece que, desejando subir, ele vai à igreja e pede para esse pároco ensinar a ele. O pároco era muito inteligente e tinha um conhecimento muito grande, passou para ele muitas informações.
O que acontece é que o pai dele não permitia que ele seguisse a Igreja Católica, a igreja da época, ou mesmo que ele fosse militar. O pai morre, e com a morte do pai, ele então resolve dedicar-se à Igreja Católica naquela época. Inteligente, formado, na época da Inquisição, ele sobe rapidamente dentro da igreja. E o tempo passa, e aquele jovem passa a ser uma figura muito importante do chamado, era Santo Ofício, na época, que tinha um poder imenso. E, por razões do destino, um dia, o marido da esposa dele, que morava em Madrid, passa por ele e ele teve que cumprimentar. E então toda aquela lembrança do passado volta para ele. O ódio volta. E então ele procura investigar a vida do casal e verifica que eles são muito felizes. E ao mesmo tempo tinha 3 filhos e viviam em plena felicidade. Entretanto, mesmo sabendo disso, ele começa a perseguição. Não tendo como perseguir, nem tendo como inventar nada, ele inventa que o marido era huguenote. Huguenote é protestante. E naquela época, protestantes eram perseguidos pelo Santo Ofício. O Santo Ofício, ele, ao colocar o marido como huguenote, o marido é preso. E o que ele tinha por trás era fazer com que a jovem, que não era mais jovem, era a senhora casada, abandonasse o marido e viesse para ele. Ela não faz isso. E então, na prisão, ele começa a torturar o marido dela, que está aqui. E então, torturando e fazendo pressão nela. Vendo que ela não cedia à pressão para se entregar a ele totalmente, ele propõe que ela se entregue somente sexualmente. E então, que ele soltaria o marido. E então, ela, em amor ao marido, ela se submete. Mas ele, com o ódio firmado, ao soltá-lo, ele cega ele, o marido. E aqui apresenta ele cego, na hora que ele sai da prisão e é entregue a Magda, que apresenta aqui do joelho. Bom, isso é um fato da vida, mas a lei espiritual nos ensina que existe uma lei divina, que é a lei da ação e reação. O tempo passa. Isso foi em 1620. No século XIX, 200 anos depois, exatamente 200 anos depois, nasce em Lisboa Cândido Botelho. Também chamado Cândido Botelho foi o nome que ele, o nome verdadeiro dele é Camilo Cândido Botelho, mas o nome verdadeiro dele era Camilo Castelo Branco. Ele usou um pseudônimo. O que acontece? Alguma coisa errada aconteceu aqui nos meus slides. Eu estou andando para frente, hein? Dei uma ideia já da coisa, né? Mas inteligente, muito inteligente, foi o maior escritor português. Ele era escritor, era cronista, era dramaturgo, era poeta, era literata, fazia de tudo. Muito inteligente. Foi o primeiro escritor português a viver da própria escrita. Naquela época, o escritor não conseguia. Ele era bem afeiçoado e era um conquistador também. Fruto do passado, nós somos aquilo que nós fomos. E nós seremos aquilo que nós construirmos na direção do futuro. Ele tinha construído um passado
que a força da ação, da lei da ação e reação começa a se aplicar. Bom, ele surge, mas como ele tinha cegado o marido de Magda 200 anos atrás, ele vem destinado a ser cego. A cegueira dele se apresentaria aos 40 anos de idade. Devido à vida dele, ele pega sífilis, e a sífilis devagar começa a tornar ele cego. Aos 40 anos de idade, ele começa a sentir o início da cegueira. E aos 65 anos de idade, ele estava completamente cego. Ficando cego, orgulhoso, inteligente, ele não conseguiu enfrentar o prêmio divino que tinha sido dado a ele, que era aquela cegueira. E então se suicida. Se suicida com um tiro de revólver que é dado no ouvido. Um suicídio como outro qualquer, não vamos nos deter aí. Inicialmente, ele morre rapidamente. Ele sente o corpo frio e o espírito começa a sair do corpo. Essas imagens eu estou apresentando com a permissão da Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira. Essa imagem é muito famosa. E então, na verdade, quando o espírito de Camilo começa a sair, ele enfrenta um destino espiritual diferente, porque quando você tem uma morte natural, os laços que desligam o espírito do corpo são feitos lentamente por equipes espirituais. Acontece que quando você se suicida, é um movimento brusco. Você para a sua vida subitamente. E os seus laços espirituais, o seu fluido vital que você ainda consta do seu corpo, não se afasta, porque você corta, mas o fluido vital restante que você tem, começa a vir, vem imediatamente para o seu espírito, o fluido vital fica todo aqui. E aqui começa o sofrimento. Começa o sofrimento pelo seguinte, porque é dado a todos nós, quando estamos num processo de reencarnação, fazendo os projetos, uma determinada quantidade de fluido vital. É tudo de uma sabedoria imensa, onde essa quantidade, o seu corpo, tudo é projetado para você viver a vida que você precisa para enfrentar essa reencarnação. O corpo dele, tudo era um presente divino. Mas o suicídio é uma das maiores ofensas à lei divina. É considerado um crime hediondo, como diz Divaldo Franco. Meus irmãos, pelo fato desse corte ser súbito, é como que ele tivesse uma vida ainda para viver. E ao mesmo tempo ele não tem essa vida, tem um vazio. E então, muitas coisas que acontecem, que não acontecem no espírito elevado, acontecem no suicida, como por exemplo, ele sente frio, ele sente fome, ele sente quase tudo que nós sentimos, porque ele partiu, mas ele partiu subitamente. Ele sente vontade de comer, ele sente vontade de fazer sexo. Ivone descreve isso com a maior das negócio. Em seguida, o corpo, ao se afastar, o corpo começa a vagar, o corpo espiritual começa a vagar pela cidade. Inicialmente sai do corpo, vai até o cemitério, observa o corpo lá no cemitério, sai do cemitério e começa de uma maneira pensando, é um morto-vivo, porque ele tem uma vida ainda fluídica dentro dele. E então ele vaga, ele vai até a cidade, como está aí. E da cidade ele foi até o hospital. Do hospital ele foi e ficou indo para a casa dele. E ele ficava, casa, hospital, cemitério, ele ficava nesse trajeto. Pior ainda, aquela sensação do suicídio, do tiro que lhe é dado, cristaliza, é tão forte
aquele momento que o suicida nunca esquece esse momento. Esse momento fica cristalizado, e às vezes você fica cristalizado por muitos anos, como é constatado espiritualmente em várias ocasiões. Ele consegue ver as pessoas falando sobre ele. Esse rapaz aqui, senhor, dizendo que ele suicidou-se com um tiro. Ele vai em casa, fala com as pessoas não respondem. Enfim, ele vaga durante um bom tempo. No caso específico de Cândido, ele vaga durante 7 meses nesse trajeto. Os suicidas são levados para o Vale dos Suicidas. Geralmente, quando o suicida está, vamos supor, no caso aqui do Cândido, do Camilo, ele está vagando pela cidade. 7 meses depois que ele estava vagando, ele vê uma carruagem passar. E ele é atraído subitamente para aquela carruagem, sem muito saber o porquê daquela atração. Mas ao ser atraído, ele não consegue mais se desligar. E ele pensa que ele é um prisioneiro. Ele olha para aqueles pessoas que estão transportando a carruagem, que eram espíritos. E ele acorrentado mentalmente, ele vai naquele comboio e é levado por afinidade, como todos os demais suicidas, para o Vale dos Suicidas. Nós não devemos ter medo disso. Eu me lembro que o Vale dos Suicidas, que aqui aparenta rapidamente a entrada dele, descrito pela Ivone, é um lugar muito inóspito, formado de rochedos, né, com vales profundos. Você não tem muito terra, tem lama, né? O odor não é bom, que vem do miasma, né, de todos os espíritos que estão ali. E além disso, é uma região que não tem luz. Você não consegue ver o firmamento à noite. Ivone diz que o Vale dos Suicidas é muito pior do que o Vale dos Leprosos. Porque os leprosos, na época de Roma, ali, vocês estão lembrados, eles eram levados para cavernas. Mas nas cavernas, eles conseguiam à noite ir até a porta da caverna e conseguiam olhar para o céu brilhante, para o firmamento, e ver que existe um Deus. Eles podiam, inclusive, se amar, podiam gostar um do outro. Aqui não existe isso. Porque no Vale dos Suicidas todos estão cristalizados com aquele peso do suicídio que houve, e ali não existe amor, não existe nada. E a pergunta é, quanto tempo eles passam aí? Eles passam no vale o tempo, normalmente, na maioria dos casos, o tempo que ele teria em vida ainda, se não tivesse se suicidado. No caso de Camilo, ele fica no vale durante 12 anos. No vale, a noção de tempo é perdida, mas eu não quero muito descrever isso aqui. E outra coisa, cada um está cristalizado com o tipo de suicídio que teve e assiste o que acontece com os outros. Enfim, aqui dá uma ideia do vale rapidamente. Você tem aquele que se suicidou-se enforcado, tem aquele que cortou a garganta, sei lá, e tem outros casos, esse cortou os pulsos, enfim, mas isso não importa, rapidamente passando. Acontece que Deus, através dos seus espíritos superiores, ama a todos os seus filhos. O suicida, como tantos outros, merece o nosso amor. E muito mais. Porque quanto mais é o delito, maior é o seu compromisso com a espiritualidade. E nós estamos aqui nos referindo a um dos maiores delitos que existe. De tempos em tempos passa uma carruagem interessante,
formada por alguns mensageiros na frente, como que fossem protetores. Essas carruagens carregavam a bandeira. No topo dessa bandeira, eles eram todos vestidos de azul, de branco, com uma cruz azul no peito. E você vê aqui escrito, Legião dos Servos de Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria de Nazaré. A Santa Maria de Nazaré. É o Espírito encarregado por Jesus para socorrer todos os suicidas. O Vale dos Suicidas não é um castigo. Todos aqueles que vão para o Vale dos Suicidas já estão sob a proteção divina. Porque quando você não vai ao Vale dos Suicidas, você pode ser aprisionado por espíritos mais terríveis que existem, né? Claro. Mas então essa carruagem, toda emitindo luz, passa pelo ambiente, e essa carruagem, em vez em quando, recolhe aqueles que têm condições de serem levados. 12 anos após, exatamente no tempo, em 1902, essa carruagem chega, quando ela vinha, ela ficava numa praça central, e todos eles ficavam naquela esperança de serem chamados um a um. A carruagem, os que seriam chamados, são chamados, eu vou mostrar a você como daqui a pouco, mas a carruagem, ao ir para lá, chamava pelo nome, fulano, 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 exatamente. E todos eles moravam em pequenos abrigos, com números que eram chamados. Nesse dia, Camilo e mais 3 amigos são recolhidos. Na verdade, o livro consta sobre a história desses 4 amigos. Como eu não tenho tempo, eu vou contar só a história de Camilo. Bom, aqui é o momento em que ele é recolhido, e então a carruagem se afasta, e se afasta, e se afasta, cada vez ficando mais claro, as coisas ficando mais bonitas em relação ao local que eles estavam. E de repente, ainda numa região que não era uma região de beleza tão grande, mas era de beleza intermediária ainda, eles veem uma grande fortaleza com o nome Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Em cima dessa fortaleza, vocês podem ver uma torre, que é chamada Torre de Vigia. Essa torre, vocês podem ver que ela emite luz aqui. Essa torre é comandada por espíritos altamente elevados, e cuja especialidade é científica. Essa torre, a maior parte dos espíritos que estão aqui comandando ela são mulheres, porque tem uma intuição muito grande. O que eles fazem daqui? Eles observam o firmamento, as constelações, os astros, mas eles também observam o Vale dos Suicidas. E eles conseguem medir, com equipamentos espirituais ultramodernos, quando é que um suicida que lá se encontra esvaziou o seu fluido vital. Em outras palavras, ele não consta nele mais, ele está arrefecido por completo. Nesse momento, ele precisa ser recolhido. E então, ao adentrar, eles começam a ver uma cidade bastante interessante, todo mundo de branco, com uma cruz azul. E era os servos de Maria. Todo mundo apressado, todo mundo com uma função. E então, aqui eu coloco ainda, eu pulei, né, a torre de vigia, que eu estava falando sobre ela. Em seguida, eles se dirigem ao hospital, que estava dentro daquela fortaleza, que é chamado Hospital Maria de Nazaré. Bom, chegando ao hospital, extremamente cansados, extremamente perturbados, porque eles estavam vindo de uma região muito obscura. Eles são colocados num quarto. Aqui nós podemos ver Camilo. Um quarto bastante simples, com irmãos
que pertenciam à legião. Esse quarto tinha uma placa, que não era uma placa, um negócio chamado silêncio. A descrição é maravilhosa, né? Silêncio aí em letras fosforescentes, né? Isso quando a Ivone psicografou o livro em 1926. E flores que não são flores como as nossas, são flores dinâmicas que se movem como que fossem 3 dimensões. Os quadros não são como os nossos, que são estáticos. Nós estamos vendo ali o Irene Crux estático. Os quadros que são pintados pelos artistas, eles têm dinâmica, eles se movem. Se você tem um barco e tem ondas, as ondas estão se movendo. É de uma beleza e de um avanço tão grande do ponto de vista, digamos, tecnológico e espiritual. Uma clareira, porque eles ainda sentiam frio. Vocês estão vendo eles se alimentando, porque ainda sentiam fome. É impressionante. É impressionante. Mas eles estavam aí, no meio do caminho. Olhem, sem perder muito tempo, o livro O Vale dos Suicidas foi submetido à Federação Espírita em 1926. A Federação Espírita negou o livro. Tinha muito livro do Chico chegando em 1930, 1940, etc. E então o livro foi negado. E Ivone levou o livro para casa. Ela era muito pobre, ela não tinha nada. O quartinho dela mal tinha uma mesa, ela não tinha de botar aquelas folhas todas. E ela então, convencida que o livro não prestava e que era um livro que tinha sido negado, ela resolve tocar fogo no livro. E ao pegar um fósforo e se aproximar do livro, ela vê uma mão azul se interceptar entre o livro e o fogo. Era a mão de Bezerra de Menezes, que disse para ela: não faça isso, ele será publicado mais na frente. Bezerra de Menezes foi pai de Ivone em uma das reencarnações passadas dela. Mas vamos para frente, temos que andar. Bom, é claro, ele tem que continuar o tratamento dele. E em seguida, ele é mandado para um hospital espiritual. Bom, não dá para descrever tudo, mas em poucas palavras você vê os médicos espirituais, né? Vê Camilo recebendo um tratamento total. Ele faz um tratamento, quando você pega a nossa cabeça, tudo isso aqui é interligado, né? O nosso córtex cerebral, o lobo frontal, você pega aqui a parte de laringe, né? Pega a parte visual e pega a parte da audição. Tudo isso aqui está ligado. E o que a equipe espiritual fez, aquele tiro que ele deu, dilacerou tudo. Teve que arrumar tudo do ponto de vista espiritual. E então ele faz um tratamento completo. Por outro lado, ele ainda tinha restos de fluidos provenientes da Terra. Então, esses fluidos magnetizados também foram liberados. Enfim, ele faz um tratamento do negócio. Em seguida, como parte do aprendizado dele, ele é levado para uma sala com os demais suicidas. E aqui nós podemos ver que um dos suicidas, você tem um telão, e cada suicida é chamado à frente e é colocado nele esses aparelhos aqui que ligam na cabeça dele. E quando essa ligação é feita, é apresentado na tela o suicídio que ele realizou. Isso aqui servia de lição para os outros irmãos espirituais. E todos eram obrigados a assistir a todos os suicidas diferentes e a história de cada um. Isso, evidentemente, é de um grande aprendizado. Acontece que, mesmo você dando àqueles irmãos aquele tratamento todo, alguns tipos de suicídio são tão pesados, que o estado de cristalização é tão grande que você não consegue resolver lá. Então, nesses casos, alguns, para você ter uma ideia, na descrição dela, eram 200 suicidas que estavam assistindo ali, mas 9 precisaram de um tratamento diferente, adicional. O tratamento consiste em quê? Procurar um centro espírita na Terra, para trazer aqueles irmãos, e aqui é mostrado eles
viajando em direção à Terra para um centro espírita. E aí, é escolhido no centro espírita. Os irmãos espirituais fazem contato com os dirigentes espirituais desencarnados do centro espírita, marcam a reunião é marcada, naquele dia não pode ter elementos adicionais de vibração, enfim, é colocado, claro, só quem vê é a espiritualidade, os irmãos encarnados não veem, né? É colocada a flâmula, né? A bandeira da Legião dos Servos de Maria, e aqui você vê a proteção, né, espiritual, e enfim, eles são levados para uma reunião, como outra qualquer, uma reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica, você vê, eu não vou me deter aqui, porque a Jussara naquele dia já falou sobre isso aqui, você vê aqui os espíritos, né, ao redor, você vê sentado aqui na mesa os médiuns, e vê aqui o dirigente espiritual, né, o doutrinador, aquele que vai lidar, o elemento vai lidar com o espírito, né, doutrinando ele. E aqui é mostrado, né, um irmão, né, um suicida, né, daqueles onde ele, através do médium, ele se incorpora e então o médium fala com o dirigente e aí o dirigente mostra a ele aquela verdade que ele está vivendo. Muitas vezes essa cristalização é tão forte que ele é obrigado a fazer isso, mas nem todos passam por isso, é uma minoria. Enfim, acontece que agora ele precisa voltar. Ele precisa voltar. Os suicidas voltam mais rápido do que nós, que não somos suicidas, nem seremos. Porque eles precisam ir de encontro ao que ele cortou, ao que ele acabou. Então, eles são levados para essa cidade Esperança, onde nessa cidade Esperança eles recebem aulas das mais diversas. Aí está a cidade Esperança, e eu não posso falar muito sobre isso. E aqui dentro, eles recebem cursos também. Eu acho que eu pulei aqui um negócio, deixa eu ver. Não, não sei, deixa eu ver aqui, licença. Aqui. Eles vão para o departamento de reencarnação. Nesse departamento, primeiro ele se registra. Segundo, ele vê as tendências psicológicas da alma. Não é? Isso você pode ver muito bem na Joana de Ângeles. Depois é programado para ele como é que vai ser a vida dele. Ele para reencarnar, como todos nós, é feita uma programação toda bem em negócio. Para essa programação ser feita, é analisada as chances de vitórias, se ele pode enfrentar aquilo e ter sucesso ou não. Depois, o que é que faz? Vai ser a escolha da família, os pais são escolhidos pela espiritualidade, mas quem decide é os pais. Os pais, em sono profundo, os pais vão para a espiritualidade, pai e mãe, se encontra com ele e com a espiritualidade para programar e ver se aceita ou não receber um suicida dentro do seu lar. Geralmente, esses pais são pais comprometidos com ele próprio. E o que acontece é que é planejado finalmente, digamos, o corpo dele. Eu aqui mostro de uma maneira muito rápida a modelação do corpo. Eu vou me deter aí durante 2 minutos só para mostrar como é interessante isso aí. Meus senhores, meus irmãos, o nosso corpo é uma dádiva divina. Esse corpo que nos é dado é uma bênção de Deus. Esse corpo não é um corpo qualquer. Esse corpo é o corpo que cada um de nós precisamos para vencer os desafios que nós temos nessa vida. O corpo que cada um de vocês carrega. Nunca compare com o outro, de um vizinho, ou de um atleta, ou de uma... Nunca. Você está indo em encontro a Deus. Esse corpo é o melhor projetado na espiritualidade para vencer as dificuldades que você precisa. Tudo nele. Se você vê a espiritualidade falando sobre como é projetado o corpo, os espíritos estão aqui, que trabalham na modelagem do corpo. Aqui está Camilo assistindo o futuro corpo que ele ia ter. O corpo é feito inicialmente transparente, depois são colocados os sistemas,
E tudo você pode ver de fora. O sistema endócrino, o sistema muscular, o sistema nervoso. Cada um desses sistemas vão sendo colocados. E tudo de uma maneira extremamente precisa. E quando aquele corpo fica pronto, é engraçado, o espírito experimenta ele para ver se ficou bom. Como que você experimentasse uma roupa. Na verdade, é a nossa roupa, não se iludam. É a nossa roupa que nós estamos trajando nessa vida. Porque essa vida não é essa. A nossa vida é uma cadeia de vidas na direção da plenitude. Mas, meus irmãos, depois que eu li esse capítulo do corpo, eu fiquei impressionado. Comecei a valorizar cada vez mais esse meu corpo que Deus me deu. Que maravilha, meu Deus. E também você aprende a respeitar o corpo dos outros. Você nunca mais vai fazer um julgamento sobre o corpo de alguém, porque você tem consciência profunda que você julgando o corpo de alguém, você está indo de encontro a Deus. Porque foi Deus que presenteou ele com aquele corpo, que é o melhor para ele. Enfim, eu acho que eu estou... Depois que ele passa pelo sistema de modelagem, ele vai fazer cursos dos mais diversos, do qual eu não posso aqui descrevê-los, claro. Mas, por último, ele faz o Esperanto, né? Eu estou dando só uma ideia dos cursos. Esse aí é um tipo de curso onde é mostrado a gênese do planeta. Tudo em telões, em 3 dimensões, quer dizer, com a riqueza profunda. Depois dos cursos, o que é que acontece? Ele está pronto para reencarnar. Só que, antes de reencarnar, ele tem que fazer a última lição de casa dele, que é olhar as últimas reencarnações que ele teve. Eu não posso falar, porque não tenho tempo, e eu estou cronometrando meu tempo com muito cuidado. Eu vou falar apenas sobre uma delas. A primeira, bem longe, mas que eu achei muito importante trazer à tona, porque foi aquela que aconteceu na época que o Divino Mestre viveu conosco. Exatamente no ano 33, quem era Camilo Castelo Branco? Quem era esse suicida que nós estamos conversando? Bom, Camilo era um arruaceiro, vestido de trapos. Era uma pessoa arrogante, tinha um braço perdido, brigava com todos, reclamava de tudo. E naquela época, e esse dia que dá a ideia também, era o ano do Calvário, o ano em que o nosso Divino Mestre se dirigiu para a salvação de todos nós. Ele, nessa época, Camilo Castelo Branco, era o dia do Calvário. Vamos só ler essas duas últimas. Sabia-se que um certo Jesus fora condenado à morte na cruz. Ele foi ao pretório e aplaudiu a figura de Barrabás, pedindo a execução de Jesus. E, finalmente, ele acompanha o cortejo, desrespeita a mãe de Jesus, a mesma Maria que agora o obrigava na Polônia. Atuou no apedrejamento de Estevão. Bem, esse daí era Camilo Castelo Branco, no ano 33. Mas, mesmo assim, ele não cede por medo para reencarnar. Os 3 amigos deles foram primeiro e reencarnaram. E um dia, a espiritualidade já achando que estava distante, e ele precisava voltar, a espiritualidade, ele traz ele ao Brasil, em Niterói, para visitar um dos amigos que já tinha reencarnado. Esse amigo se apaixonara por uma senhora, e aí ela também se apaixona por outra, era um caso passional. Ele vai lá e enforca ela. E depois ele se mata. Camilo é levado para visitar
E aí chega numa casa pobre, em Niterói, e vê um garotinho, mais ou menos com 6 anos de idade, que era Mário Sobral, seu amigo da espiritualidade, sem os braços, e com um problema aqui na garganta, que iria viver para sempre. Sem os braços, por quê? Porque os braços ele usou para enforcar. Os braços que foram usados para enforcar, ele veio sem eles. E a garganta que ele enforcou, ele veio com um problema sério. Esse era, digamos assim, o desafio de Mário Sobral. Camilo, sensibilizado, resolve voltar. E então, 52 anos depois, no mundo espiritual, dos quais 12 no Vale dos Suicidas e 40 ele reencarna em 1942. Bom, a história da reencarnação de Camilo é uma outra história. Pode ser contada um outro dia. Mas nada se sabe sobre a nova vida de Camilo Castelo Branco. Meus irmãos, esse ser espiritual, divino, escolhido por Deus para carregar Jesus e trazer ele ao mundo, é a grande responsável por misericórdia divina e por amor infinito, por todos os suicidas que cometem um ato de encontro às leis divinas tão forte. Nós rendemos a ela os nossos profundos agradecimentos espirituais. Entretanto, essa figura maravilhosa, que nós, ao olharmos, não sabemos descrever. Dizem as Escrituras que todos aqueles que olharam nesse... Ai, Deus, eu tenho que ir ao final, porque é importante, né? Eu acho que é o slide mais importante, me perdoe. Dizem as Escrituras que todos aqueles que olharam nesses olhos nunca mais os esqueceram. Dizem também que todos aqueles que foram tocados por suas mãos nunca esquecerão por todas as vidas a magnetização que elas passou. Mas nos lembremos também que dentro do amor infinito que ele tem pelos seus filhos, ele também disse o seguinte: de todas as ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Durante essa palestra de 1 hora aproximadamente, partiram pelo suicídio aproximadamente 60 irmãos nossos. E eu queria terminar a palestra elevando os nossos pensamentos à altura, olhando de forma sublime para esse ser de amor, pedindo que dentro da misericórdia infinita e do amor infinito que ele tem pelos seus filhos, em particular, ele receba esses irmãos, esses últimos irmãos, 60 irmãos, com os braços abertos e possa colocá-los com sua infinita bondade aos cuidados da nossa querida Maria de Nazaré. Meus irmãos, muito obrigado.